Eu brinco, por que a Rico, né, deu certo? A gente não criou nada novo, nós fizemos diferente. Então tinha a briga da corretagem, a briga por talentos, os analistas técnicos, a gente não tinha essa quantidade de informação, quantidade de redes sociais, não tinha tanta audiência, né? A XP, ela tirava, às vezes, né, ia lá e tirava um analista nosso. Então ela estava sempre de olho em como poderia, né, não enfraquecer, né, mas era uma concorrência, né? Uhum. Naquela época, ele é pequeno no mercado, a gente viveu 500 mil investidores. Quando você fala investimento, a gente fala, você quer investir? A pessoa falava, não tenho dinheiro. Você tem R$1? Tenho. Então começa a investir com R$1. Foi aí que nasceu a Grão em 2019. Dá para empreender no Inter, né? E, né, tá grande, nós temos 36 milhões de investidores, de clientes, 36 milhões de clientes, quase 7 milhões de investidores, dá para empreender. Qual que é a sua grande missão ali dentro do Inter? Aumentar o número de investidores. Eu acho que esse é o maior desafio. É muita gente. A gente estava falando de 500 mil investidores. No Brasil todo. Agora nós temos no Inter quase 7 milhões de investidores. É muita coisa. É muito, muito desafiador. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa, e hoje vamos fazer o episódio 201, mais um episódio de quem empreende e fez acontecer aqui no mercado financeiro. Market Makers tem a honra de receber Mônica Saccarelli, que além de já ter criado várias empresas aqui, só nos corredores já vi várias pessoas que você contratou e colocou no mercado, Mônica, aqui a gente passando pelo escritório da Empíricos e do Market Makers. A Mônica, ela já teve, ela vai contar um pouco da trajetória dela no que foi a Link, que depois virou a Rico, depois a Grão, e agora onde ela está atualmente como diretora de investimentos do Inter. A gente já fez alguns papos sobre esses empreendedores do mercado financeiro, como eles ajudaram na evolução do mercado, e a Mônica é uma dessas personagens que ajudou a trazer o investidor pessoa física para o mercado, né, trazendo soluções para eles, e a gente vai ter muita coisa legal para falar, e também nessa nova empreitada dela agora no Inter, né, quais as oportunidades que ela vai ver, né, a gente sempre gosta de conversar com esses empreendedores que viram antes do que os outros os movimentos do mercado e o que eles estão vendo agora para o mercado nesse momento. Então, empreendedorismo, tendências de mercado, muita coisa que a gente vai falar com a Mônica, mas antes não posso pedir para vocês que se inscrevam no canal. Market Maker já deve ter batido os 400 mil inscritos agora, mas a gente quer crescer mais, então se inscreva. Se você já gosta do Market Makers e quer apoiar a gente, clica no botãozinho de Seja Membro que está aqui no YouTube. Se você está ouvindo pelo podcast, vai lá depois no YouTube, clica lá. Por menos de R$8 por mês, você assiste os episódios do Market Maker sem as propagandas, tem direito a mandar perguntas no chat ao vivo e, obviamente, dá aquela chancela de que você apoia o nosso projeto. E lembrando que a gente não é só podcast, temos a nossa consultoria, temos o M3 Club com as nossas recomendações de ações e todas as trocas de ideia que temos com os membros da nossa fraternidade, e temos a nossa newsletter, onde semanalmente eu e Matheus Soares trazemos alguns insights para vocês, isso tudo de graça, é só deixar seu melhor e-mail para receber nossas newsletters em mmakers.com.br. Bom, feito os jabás, Mônica Saccarelli, bem-vindo ao Market Makers. A gente já teve um papo lá em BH quando eu gravei um podcast lá com a turma do Inter, e agora você está aqui tendo esse papo com a nossa grande audiência do Market Makers. Bem-vinda. Super obrigado, Salomão. E eu te entrevistei, né, lá em BH. Vamos essa ver foi... agora como essa foi você curioso. fez umas perguntas capciosas, vou devolver hoje, não, brincadeira. Mônica, bom, eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre evolução do mercado financeiro, mas queria que você contasse como começou a sua história no mercado financeiro, porque tem um começo bem peculiar, né? Porque muita gente que começa, sei lá, fez engenharia, começou lá no pregão e tudo mais, e você entrou pela porta do marketing, né? Uhum. Não, eu quase comecei no pregão, né? Porque eu comecei na Bovespa, antiga B3, na área de marketing, minha formação é toda em comunicação e marketing, e lá que eu me apaixonei pelo mercado. Comecei fazendo educação financeira, né? Então, se eu aprendi, eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu aprendi a investir em bolsa,
viu o home broker nascer, naquela época ainda não tinha, quando eu entrei, e a gente incentivou, então participei de toda a popularização, que foi muito legal. Peguei também a visão do Raimundo Magliano, que ele queria muito essa questão de popularizar o mercado. Era o presidente da Bolsa Era o na presidente época, né? da Bolsa, e gostei muito, né, dessa pegada mesmo que ele tinha de fazer eventos, onde a gente foi até em fábricas, praia, e participei de tudo isso. E dali que eu gostei de trabalhar com o mercado financeiro e estou até hoje falando sobre educação financeira. Agora, por que Bolsa? O que te apaixonou no mercado de ações naquela época? Quando eu entrei, eu não sabia o que que era, né? A gente via lá no Jornal Nacional, Bolsa, Ibovespa e tal, eu nem sabia o que que era isso. E eu aprendi, e aprendi a investir também, né? Desde o CDB até em bolsa. Uhum. Eu falei, pô, se eu tô aprendendo, qualquer pessoa pode. Só que o mercado era pequeno, então Que época era isso? é melhor nem falar. Quase 25 anos, 28 anos atrás. Mas eu achei muito interessante. O mercado ainda era de poucos investidores, eram poucas corretoras até, ainda existia o pregão, existia aqueles investidores, né, que eles iam no aquário assistir o pregão acontecendo. E aí depois veio o home broker. E aí começou essa questão de vou aumentar o número de investidores pessoas físicas. E isso acho que foi o meu maior desafio, e ainda é meu maior desafio, ensinar as pessoas a investirem melhor, né? Cuidar e aí tem muito a ver onde eu estou hoje, que é cuidar da vida financeira das pessoas. Então, acho que isso ficou para minha vida, essa. E, bom, essa sua porta de entrada na Bolsa te levou para onde depois? Acho que o grande marco, assim, foi a Link, né? Que foi uma grande escola, assim, para mim, onde eu me encontrei mesmo, até pela filosofia de partnership, a filosofia dos sócios. Acho que tenho grandes amigos. Sou muito grata, principalmente pelos 4 fundadores, né? E lá eu tive a oportunidade, a gente começou a área de pessoa física, olhando um cliente de alta renda, porque a Link era uma grande corretora institucional, era a maior corretora atendendo os clientes, né, institucionais. E depois eles queriam montar a área de pessoa física, foi quando eu entrei com outras pessoas também. Então nós começamos do zero a área de alta renda, o Wealth Management da Link. E eu gostei muito do modelo, né, de partnership deles, de meritocracia, performance, e propus para eles ter o home broker, montar o home broker. E nessa filosofia deles de empreender mesmo, não existia, a gente não usava essa palavra naquela época. Eu me lembro que eles falaram, então apresenta o business plan aqui e vamos tentar montar. Eu apresentei e eles falaram, vamos criar o home broker. Então eu estava dentro de uma área, a gente começou do zero, numa salinha desse tamanho aqui, com 2, 3 pessoas, contratamos o primeiro CTO, depois Márcio Noronha, foi o nosso primeiro ou segundo pessoa que entrou no projeto, que eu aprendi muito com o Márcio Noronha. Eu adoro aprender. Pra quem não conhece, é um dos papas da análise técnica no Brasil, né? Tem livros publicados. E tive o prazer de viajar 2 anos com o Márcio para fazer palestra e dando essas palestras de análise técnica. E é um cara super disciplinado nessa parte, né? E escutei muitas histórias do mercado. Ele já viveu uma outra fase de mercado, Bolsa do Rio, ele quebrou, vale a pena escutar um pouco da história dele. E aprendi muito com ele, então foi também muito divertido. Agora, antes da gente evoluir, acho que vale a pena explicar o que era o mundo pré-home broker. Como é que uma pessoa, porque acho que boa parte das pessoas aqui já investem, talvez nem home broker seja o termo mais usado, porque muita gente já usa o app mesmo. Isso. Mas como é que era o mundo pré-home broker? Como é que as pessoas faziam para comprar ações sem ter lá o home broker da corretora? É meio maluco, né? Sem WhatsApp, sem nada. Eles ligavam para a corretora, ou quem ficava lá na bolsa, tem um aquário, acho que ainda hoje tem um museu lá. Você tem um aquário e muitos mandavam a ordem até para o operador que ficava ali embaixo. Mas você ligava para a corretora e a corretora dava a ordem para o operador, e o operador ia lá e gritava na roda dele de negociação. Então tinha rodas e cada roda tinha um papel, então eram as teles, né, que ainda a maioria era tudo público, né, as empresas de telecomunicação.
Então, eles iam naquela roda, era uma coisa de louco, só eles se entendiam. Depois veio o e-mail, onde você podia mandar um e-mail, mandava a ordem, para depois nascer o home broker, que aí fazia a comunicação direta com a Bovespa. E a Bovespa, muitas corretoras não acreditavam nessa área. No home broker? Em tecnologia. E a Bovespa teve até que incentivar eles a colocar esse projeto no ar, mas assim, poucas acreditavam muito, né? Porque você tinha tudo aquilo no telefone, né? Você tinha tudo meio sob controle. Mas até a sua história dentro da Link também mostra que... Porque quando a Link foi vendida para o UBS, ele não levou a parte da pessoa física, né? Meio Isso. que vocês tiveram que fazer a empresa acontecer, porque a Link, como era a maior corretora institucional, o UBS acabou levando essa fatia da empresa e a parte do home broker, vocês que fizeram acontecer depois, né? Isso tinha, acho que é legal isso, desde a época da Bovespa a gente viveu isso na Link. A gente montou o home broker em, acho que 2, 3 anos, a gente conquistou a posição entre os 10 maiores home brokers do Brasil. E ainda, mesmo assim, né, eu lembro que as pessoas visitavam, né, a Link e falavam, aquela área ali é tipo a área do varejo, né? E a gente, assim, legal, né? Com certo desprezo, assim. E aí depois o Link Trade se tornou um dos maiores, a UBS, né, comprou a Link em 2010 e não adquiriu essa questão, a nossa área, que era do varejo, foi muito por estratégia de negociação. E nós tivemos que montar uma nova corretora, que é aí que nasceu a Rico. Né? Então, nós já tínhamos uma equipe, era uma área dentro de uma grande corretora. E aí, quando foi adquirida essa corretora, que era o UBS, e não foi adquirida a nossa área, nós tivemos que montar uma nova corretora, e aí que nasce a Rico. Então, em um ano, acho que foi um dos grandes desafios, acho que da minha vida, assim, da minha carreira profissional, foi passar por esse momento, né, onde você tinha que gerenciar, né, a minha ansiedade, a ansiedade de todo mundo, né, de como que isso o que ia acontecer, como que nós ia fazer com esse projeto, e aí 6 meses, né, a gente teve que montar uma nova corretora, entrar com o processo, todo o processo Banco Central, B3, em um ano, vamos dizer, do início quando foi comunicado, né, o UBS pela Link, até o lançamento da Rico, a gente fez em um ano. Nós desligamos o home broker da Link e abrimos uma nova corretora e começamos a operar. Só para entender esse processo aí do nascimento da Rico, tinha um deadline, tinha um prazo que, se a gente não conseguir em tanto tempo, ferrou, vamos ter que procurar outra coisa para fazer. Como é que foi da notícia do o BS comprou a Link, mas o BS não vai levar a nossa área. Então, a nossa área tem que virar uma nova corretora. Como é que foi esse processo todo? Olha, foi desde o momento, será que a gente vai ser mandado embora? E para mim, era o maior... Eu estava muito envolvida, era um super desafio que eu já tinha virado até sócia, fui uma das primeiras mulheres a ser sócia da Link. Mas o Link Trade, acho que era assim, estava o início, sabe? Como era o começo de tudo. Então, você entregar, né, vender para alguém, que era uma possibilidade também, era não realizar um sonho que todos nós tínhamos, né? Então, quando surgiu isso de montar uma nova corretora, né, e montar do zero, pra gente falou, agora a gente continua o sonho. Então, a gente quis fazer assim super rápido, né? E quando veio essa proposta, a gente falou, vamos montar. Primeira coisa que eu fiz também foi falar, olha, eu sozinha não monto, porque eu sempre cuidei da área de front, vamos dizer assim, da área voltada para o cliente. Foi quando um sócio também se juntou ao projeto, que é o Ricardo Moraes, e foi nós dois, assim, começamos assim, aí veio o Norberto, tem o Fred, né? O Fred foi um dos primeiros sócios a sair da Link e se juntar, então foi bem, o Marcelo também, então aos poucos tudo foi se encaixando, mas foi desafiador esse um ano, e naquela época a CVM deu o desafio, e a B3, eu não me lembro qual delas, que não era só transferir o cliente de uma corretora da Link para Rico, a gente precisava ter a anuência deles. Então aí mais uma sala que a gente montou, mais uma sala de guerra, para poder ter anuência de todos os clientes. A gente conseguiu por volta de 90% dos clientes
que aderiram, sair do Linktrade, né? Sair da Link e transferir a custódia para Rico. Então, não foi só um... Não era um simples tombamento, tinha que não ter era, o tinha que ter consentimento naquela época. ativo dele. Tá? Então, também foi um outro. E o primeiro dia da ordem, né, da corretora. Então, que começou chamando Octo no pregão, que depois virou Rico, né? A mudança de nome Octo, porque eu lembro da Octo, teve algum motivo? Teve, assim, quando nessa correria de ter que entrar no Bacen, não deu tempo pra gente pensar em nome. Então, e 8 era o número da sorte em tudo dos nossos sócios, né? Principalmente na Link. Então, até a primeira, 980, se você somar na numerologia, vai dar 8. Então, tudo era pensado no 8. Então, Octo, que é o 8, e para dar entrada no Bacen. Aí depois nós tivemos um trabalho de entender qual é o nome, né? Fizemos um trabalho de comunicação, de marketing para ir com o nome. E o nome Rico foi, acho que eu principalmente, era um nome que eu não gostava, porque eu falava assim, pô, mas isso aqui vai ficar, né, tipo, rico, é só para rico, né? E a agência foi muito boa, porque ela fez um trabalho de, o que é ser rico para você? Então, nós ficamos quase assim, 4 meses, 5 meses, tendo essa comunicação que é ser rico para você. E a primeira até imagem que a gente usou foi quando subiu a Pedra da Gávea, no Rio. E realmente, na hora que eu tava lá no topo, eu tirei uma foto e falei, isso é ser rico, né? Então, e a gente usou isso por vários meses para pegar o nome que ser rico, né, de riqueza, de dinheiro, o que é ser rico para você, e aí que nasceu o Rico com Você. E aí uma outra história, né, que naquela época, rico.com.br, a URL era de um cachorro. E a gente tentou comprar. Oi? Rico.com.br. Era o nome de um cachorro. O dono. A gente tentou, isso é um caos. Era um site de um cachorro. De um cachorro. Essa é nova, hein? Mas não qual te o contei. contexto disso? O dono gostava muito do cachorro, comprou. E o cachorro chamava Rico. E comprou rico.com.br. Aí, então... Primeiro obstáculo, né? Não tinha rico.com.br disponível. Ligamos pro dono, ele, não vendo. Aí a gente falou, então vamos Rico com Você, porque podia, né? Foi a primeira, naquela época, antes não podia, e tinha acabado de abrir que você poderia comprar outros... E aí a gente colocou Rico com Você, porque aí tinha muito a ver do que era ser rico para você. Sim. E aí a gente lançou. Acho que aí a Rico foi crescendo, acho que a gente comprou o rico.com.br depois de 2, 3 anos, porque a gente morria de medo do concorrente comprar, e aí a gente, de vez em quando, ligava pro dono do cachorro, e o cachorro morreu, a gente descobriu, porque a gente foi... Porque cachorros morrem, né? De vez ligava para ele, e aí ele resolveu vender, e a gente comprou. Foi um trade bom para ele? Para ele foi. Do primeira ligação até o valuation desse... Foi, mas a gente morria de medo do concorrente comprar e falou, aí... O concorrente ou os concorrentes? Tinha um grande concorrente? Tinha um grande, mas poderia qualquer um comprar, né? Se fizesse uma oferta. Nessa época, o concorrente estava bem, a nossa briga ali estava forte. Como é que era o ambiente competitivo? Até para as pessoas entenderem, o que era uma concorrência, o mercado de home broker, né, de investidor pessoa física operando por conta própria. Era custo, a corretagem mais baixa vencia, era serviço, era o atendimento. Como é que era esse ambiente de competição? É um pouco de tudo, né, assim, por que eu brinco, por que a Rico, né, deu certo, eu acredito que ela deu muito certo, a gente não criou nada novo. Nós fizemos diferente do que o mercado fazia. Então, realmente, a gente olhava para o cliente, a gente tinha produtos que vinham de ideias do cliente. Naquela época, tinha muito sala ao vivo, que era o trade ao vivo com os analistas técnicos. Então, a gente estava sempre trazendo alguma novidade para estar próximo do cliente. No fundo, era isso, né? Então, quando a gente levou, né, os salas ao vivo para o analista técnico estar ali, era para o cliente não ficar sozinho. E dali saía muita coisa que a gente foi fazendo ao longo dos anos.
Então, tinha a briga da corretagem. Então, desde evento, assim, que a corretora baixava a corretagem, a briga por talentos, os analistas técnicos. Então, a gente não, nessa época, a gente não tinha, né, agente autônomo, a gente focou, acho que só no... Foi uma decisão bem legal nossa, quando foi, vamos focar no digital, não vamos entrar nessa do agente autônomo. Mas aí tinha os talentos, então a briga era, pô, se eu tirar o Salomão dali, vai cair vai cair a corretagem. Porque na época as salas de trade eram dentro da área logada da corretora, não era o YouTube da vida. Não, então o cara tinha que ser cliente e estar lá ativo para ver o analista da corretora falar. Então, às vezes, trazer o analista já trazia junto os clientes, quase que automático. É como se fossem os influenciadores hoje, Sim. né? Mas exatamente, não tinha o YouTube, eles usavam as salas dentro da corretora, né? Então, tinha bastante... Era a corretagem, né? Que a gente viu caindo, né? Até ela virar zero. Então, não só em bolsa, né? Você teve Tesouro Direto, acho que foi um dos primeiros que, assim, que virou zero. Então, era uma concorrência divertida. Porque... divertida é uma boa palavra. Porque, assim, acho que quando as empresas entenderam que, pô, o varejo aí tem caminho, né? E a gente viu eu já estava no mercado desde 2009, então vi muitas corretoras pipocarem ali com suas iniciativas de home broker, mas a Rico meio que prevaleceu ali, principalmente se pegar a Rico, a Isinvest, a XP já estava ali consolidada, mas várias outras que tentaram aqui, né? Pô, se pegar, vai Ativa, iCap, Fator, muitas foram ficando no caminho. A Rico ainda existe a marca hoje, embora seja foi adquirida pela XP, a gente vai entrar nisso. Mas o que você acha que foi o diferencial para a Rico ter se mantido? O que ela fez de diferente das outras? Que você até falou, a gente não inventou nada, a gente fez diferente, mas o que talvez foi a grande diferença da Rico que fez ela sobreviver no meio dessa concorrência divertida que você falou? Acho que teve o olhar para o cliente. Eu acho que isso realmente não era que muitas empresas, o foco é no cliente. Não, a gente teve muito esse olhar para o cliente e a gente sempre tentava traduzir o mercado, porque eu sempre me coloco, voltando lá para a Bolsa, né, para a Bovespa, eu também não conhecia. Então, quando eu não entendia, eu falava, gente, o cliente não está entendendo também. Então, e a nossa equipe de conteúdo, acho que foi super importante para fazer essa tradução. E eu acho que a Rico até hoje ela faz, né, de trazer novos investidores, ser a porta de entrada para o investidor, né? E a gente investiu muito nisso, a gente cresceu muito ensinando as pessoas a investirem e tornando ela fácil. E fácil até, por exemplo, depois a Rico saiu, deixou de ser só um home broker e virou uma plataforma de investimentos. E a gente foi percebendo que, por exemplo, quando você abre o Tesouro Direto, e antes nem tinha esses nomes mais fáceis, né? Era NTNB, era as letrinhas, Selic, né? LTN, LFT. E aí ele clicava e via aquela lista inteira, o cliente ele se perdia. Aí quando você explicava para curto prazo, que você quer vender a qualquer hora, é esse. Para você quer ficar até o final, até o vencimento, é aquele. As pessoas entendiam. Então, a gente levou isso para o dia a dia dela, para o momento dela, para a jornada dela. E aí, acho que ela conseguiu se diferenciar. Não só, né, no online e essa proximidade. Então, as salas foram super importantes para esse dia a dia com os clientes. Desde a área de risco também, que acompanhava o cliente, às vezes estava tendo perda, a gente ligava para ele para tentar ter um one-on-one aí com o analista. Então, assim, foi um trabalho muito voltado aí pro cliente. Legal. E sempre pensando no Next, né? O que tem de novo que dá para a gente trazer aqui para nós e para o cliente? Então, dá para dizer que o atendimento ao cliente pode ter sido um diferencial. Mas como vocês atraíam esse cliente? Antes dele chegar, como é que era a captação? Esse foi o diferencial, assim, que a gente acertou muito bem, que foi a aquisição do cliente.
que veio através de conteúdos, né? Então, é um inbound marketing que naquela época a gente não tinha essa quantidade de informação, quantidade de redes sociais. Até tinha, mas não tinha tanta audiência, né? E aí nós começamos a criar muito conteúdo para as redes sociais. Naquela época eu tinha blog, então até encontrei uma pessoa aqui que era um dos primeiros blogs que a gente começou. Então a gente fez a estratégia mesmo de vou conversar com o cliente, do orgânico. Então a gente não... Até não era nem por estratégia, porque a gente não tinha um budget para investir, né, na mídia paga. Então aquela se vira nos 30, né? E aí a gente falou, vamos pro orgânico. E a gente começou a investir muito nessa produção de conteúdo. E fazendo, né, o caminho do cliente na internet. Então, onde ele estava, a gente tinha. Então, e-book, calculadoras. E aí a Rico começou a aparecer e a gente fez o caminho, a jornada desse cliente. E foi aí que a gente... Mas não foi, o investimento foi mais em conteúdo do que mídia paga. Legal. Mas era uma época que a gente não tinha influenciadores, né? Então nós até criamos muita gente começou lá na Rico produzindo conteúdo e não com a cabeça, não, vou virar um influenciador. Que nem tinha, até a rede social mais forte era o Facebook, né? Provavelmente. Naquela época era o Facebook, era. E tinha muito blog. Tava bem no início. O YouTube já tinha, mas era pequeno ainda. Os cursos ainda eram todos presenciais. Então, fazia palestra, da palestra você pegava o lead, e aí foi. Mas a aquisição nossa que acho que virou o jogo da Rico, né, no online. A gente abria, sei lá, 20 contas, de repente, de 100 foi para... E aí foi muito rápido o crescimento. Mas até chegar essa virada, foi dura. A gente teve que testar. Então já deu para entender o que foi o sucesso da Rico ali. Ela conseguiu trabalhar bem, demorou, mas conseguiu captar os clientes e quando captava, também tratava ele bem e acabava mantendo. Mas a Rico, ela... Nasceu quando a Rico na saída ali da... Junho de 2011. Tá, então em junho de 2011 nasceu a Rico, 5 anos depois a XP adquiriu a Rico. Como é que foi esse processo, assim? Porque eu imagino que não foi a primeira investida da XP. Eu já faço a pergunta capciosa porque eu estava na XP na época. Verdade. E eu sei que você já era sócio até, então eu já acompanhei de perto isso. Mas como foi para quem estava do outro lado ali, esse processo todo? Como é que era essa competição com a XP? Quando a Rico começou a ser um problema para a XP? Enfim, como é que vocês acompanharam isso? Foi difícil, né? Divertida, mas foi difícil, né? Porque a XP, ela tirava, às vezes, né? Ia lá e tirava um analista nosso. Então, ela estava sempre de olho em como poderia, né? Não enfraquecer, né? Mas era uma concorrência, né? Então, e você tinha que estar acompanhando também. Então, a gente criava, a gente precisava estar sempre muito forte, porque se a gente perdesse uma pessoa, isso não ia impactar na empresa, né? Então, a estratégia era muito importante. Mas era uma concorrência forte, a gente não tinha... ela já vinha adquirindo, acho que já tinha adquirido a Clear, né? Acho que a Clear veio antes mesmo. A Clear veio antes da Rico, olhando... Falando nisso, Roberto Lee a gente foi concorrente, por exemplo, e hoje amigo Roberto Lee. Ele começou o InTrade, eu comecei Linktrade. Depois a Clear estava na Rico, né? Então, hoje ele está na Evelyn, agora está um pouco mais distante. Por enquanto. Não, mas o Lee a gente era concorrente, mas um concorrente sempre de mercado. Então, acho que isso aí isso é normal no mercado. Não necessariamente é um concorrente que você não pode... não era um inimigo. Não. Nem a XP, né? Eu acho que todo mundo estava em prol do mercado também, né? O nosso... naquela época, ele é pequeno no mercado. A gente viveu 500 mil investidores. Então, assim... Era mais importante... E era 500 mil e em declínio, né? Porque do nascimento da Rico, 2011 até 2016,
A gente teve a bolsa andando bem de lado, depois começou a cair, tiveram as empresas do Ike Batista que trouxeram um Uhum. dano aos É, investidores, e em 2015 foi um ano, né, termina o ano de maneira terrível ali sim. para a bolsa, o mercado já estava sofrendo, né, as corretoras muitas ficando pelo caminho, É. então já era um ambiente mais difícil, né, para você prosperar, É. com menos players e o mercado também em declínio, né. Então você precisava, acho que o desafio de todos nós era aumentar esse número de investidores, né. Uhum. Então, assim, os bancos eram, né, os concorrentes, era ali que a gente conseguia trazer cliente. Então não, o mercado era pequeno, então acho que era mais importante todo mundo crescer e fazer esse mercado crescer do que do rouba-monte, vamos dizer Uhum. assim, né. Mas nos traders, o trader, ele sempre tinha mais de uma corretora, né, e muitos falavam: "Ah, porque se um der problema eu tô na ou" então assim, não era difícil ele ter uma corretora só, né. Uhum. Então, é o que acontece hoje, com os clientes nos bancos, né. Então ele tem mais de um banco, né. Então, naquela época também era É parecido. até curioso você falar isso, que eu já vai ter ido ao ar, mas eu vou gravar um episódio focado em falar da história do setor financeiro. E uma das grandes mudanças no setor financeiro é a relação das pessoas com os bancos, né? Que lá para os anos 90, cartão de crédito era quase que um item de luxo, então as pessoas tinham no Hã. máximo 2 cartões, né? Um de cada banco. Então era um produto com uma principalidade alta, né? Você usava o cartão do seu banco, você não tinha muitas contas em banco. E um churn baixo, então também podia se cobrar bastante, né? E hoje já é um serviço que quase é uma commodity, né? Hoje é até Sim. fácil você conseguir um cartão e também até fica mais difícil você cobrar. Então o churn é alto, a principalidade é baixa e a receita diminuiu. Enfim, várias mudanças até da relação da sociedade com o sistema financeiro. Aí todo mundo foi bancarizado, né. Uhum. Então, A pandemia com o mesmo Pix, acelerou isso. Mas a compra da XP, quer dizer, a compra da Rico pela XP, né? Como é que foi esse processo? Como é que. Porque até então eram concorrentes, e quando que o é. concorrente virou sócio? A gente passou até por uma fusão, né, que é a Caixa Geral de Depósito, que é de Portugal, né, Sim. a gente já tinha passado por uma fusão da Rico também, e foi um momento ali de desinvestida, né, aqui deles no Brasil, Uhum. e a gente já estava procurando algum investidor para comprar a posição da Caixa Geral, e no final a XP, a gente já conhece a história, a XP comprou o 100% da Rico. É o que Uhum. fazia sentido, acho, ali para todo mundo, em momentos, né? Momento da Rico, momento da Caixa Geral e também da XP, que estava indo até naquela época ia para um IPO, mas depois passou pelo Itaú, para depois ir para o Uhum. IPO. Eh, E, e aí da XP, você já saiu da Rico? Como é que foi o seu. Porque teve ainda uma outra empreitada antes de você teve, chegar no Inter, né? sim. Não, eu saí da Rico assim que foi, o Banco Central, né, porque tem que passar pela aprovação, Uhum. o Bacen aprovou, eu falei: "Ah, agora eu preciso viajar, dar uma descansada". Aí eu tinha um ano de no compete, aí eu falei: "Ah, eu quero dar e também dar uma renovada, né", acho que querendo ou não, foram 10 anos, se eu contar Link até a venda, foram 10 anos, né, e Uhum. são 10 anos super intensos. Sim. Quando eu brinco que é uma montanha-russa, realmente é uma montanha-russa. Eh, Só quem acho que empreende, né, já montou o seu próprio, você vê né, tem dia que você vai dar tudo certo, outro dia vai dar tudo errado, fechou, Eu e posso te dizer vamos que eu lá. tô, eu tô ainda nessa fase do É, começo da montanha-russa. não, e não para, viu, Aham. ela Não, só eu vai já, ela só vai já mudar o reparei. desafio, ela não para. E aí eu falei: "Não, eu quero dar uma descansada", aí viajei e aproveitei e fui para Palo Alto, eu sempre fui muito fã do Soboso Advisors, né, essa parte de tecnologia. Na Rico a gente já tinha montado a API para conectar, a gente já tinha uma visão de ser uma plataforma aberta, e foi ali eu fiquei um tempo para estudar e ver o que tinha de novo. Uhum. Eh
Quando eu voltei, eu e o Fred foi um dos fundadores da Link. Na verdade, ele que eu conheci ele primeiro, ele que me contratou na Link, aí fomos para Rico. O Fred hoje acho que um dos meus melhores amigos, eu brinco que é quase meu irmão, o Fred, desde tanta empresa que a gente passou. Mas é um grande amigo, vale a pena ele estar aqui no Já tá Market anotado aqui Makers. Fred Menberg. Então, acho que todo mundo do mercado conhece ele. E aí ele falou, pô, mano, vamos montar alguma coisa, a gente sempre se deu bem e tal. E aí a gente foi conversando e eu tinha estudado lá o modelo do Acorns lá nos Estados Unidos, que é você poder arredondar centavos, você gasta, arredonda centavos e investe esse dinheiro. E a gente montou a Grão como uma fintech naquela época, como meio de pagamento, que foi a forma mais fácil. E foi a primeira produto, né? A primeira fintech que você poderia investir a partir de R$1. Então, quando você fala investimento, a gente fala, você quer investir? A pessoa falava, não tenho dinheiro. Você tem R$1? Tenho. Então, começa a investir com R$1. Antes dessas outras, dos bancos digitais entrarem, né? Hoje no Inter a gente tem um porquinho. Foi aí que nasceu a Grão em 2019. Nós começamos assim, de novo, numa salinha. Eu, Fred, depois mais um. Tínhamos, acho que em fevereiro de 2020, nós éramos em 8 pessoas. Tivemos um crescimento absurdo. Só que um mês depois, aí veio a pandemia. Passamos, mas viramos só para entender, noite. Esse investimento por R$1 era como é que funcionava? Como é que atraía as pessoas? Porque pegava realmente R$1 da pessoa? A pessoa fazia uma transferência. Naquela época não existia Pix, 2019. O que nós fizemos? A gente abriu conta bancária da Grão nos 4 maiores bancos, que era a maior concentração. E, naquela época, a maioria dos brasileiros tinha desbancarização, né? Eles não tinham conta, não existia, né? A gente passou por um outro processo que é a pandemia, o Pix, né? Isso ajudou a bancarizar todo mundo. Pra caramba. Então, assim, naquela época, o nosso público era o desbancarizado, 2019. Então, para a pessoa fazer uma transferência ou boleto, por isso que era o desbancarizado. Então, ela podia emitir um boleto, 0 custo, a gente não cobrava nada, e fazer o seu primeiro investimento. Depois, a gente virou uma conta digital, onde ela podia também gastar. Então, basicamente, ele colocava o dinheiro, era uma poupança digital, e aqui ele fazia, a gente tinha por objetivos, fazia. Só que a gente viveu um momento de taxa de juros lá embaixo. E para o cliente ver 1 centavo ou R$1 demorava dias. Aí a gente falou, isso não vai dar certo, porque ele não tem a sensação do ganhar dinheiro. Só que a gente estava estudando, a gente não estava com muita pressa, a gente tinha até poucos clientes. No primeiro ano a gente cresceu, porque a gente saiu numa reportagem e cresceu muito rápido. Aí a gente falou, agora nós vamos estar com pressa, porque tem que resolver essa base de clientes aqui que chegou. O que era em ordem de grandeza? A gente tinha, sei lá, na sexta-feira 10 mil clientes, no domingo a gente tinha 50 mil clientes. Caramba! Não, mas então 10 mil já era... mas era um ambiente controlado, vamos dizer assim. Tá. Né? Um cliente baixo, né, de R$1. Muitos colocavam R$1 para testar. Você colocava R$1 e depois você tirava para ver se era confiável. O dinheiro estava ali. Isso em qualquer mercado é super comum. A gente está falando sobre dinheiro. Acho que é a parte mais sensível, né, da pessoa. Enfim, aí mais um desafio, né? Vivemos pandemia. E a gente não estava pronto aí para o crescimento. O mercado foi ficando mais concorrido, não tinha tanto investimento como a gente gostaria. Foi dali que eu encontrei o Thiago Nigro. Não conhecia ele da Rico. Quando a gente saiu, acho que ele entrou. Então, todo mundo, né? O primo rico. E eu não conhecia ele lá da Rico. E a gente se conheceu. Ele estava, acho que um momento, procurando alguma fintech, e eu ali naquela fase, o que nós vamos fazer? Precisamos crescer mais ou não? E fez super sentido, porque
acho que a maior dificuldade para quem está empreendendo no B2C, né, no mercado de cliente, é a aquisição de cliente, né? Então, já tinha vivido isso na Rico, estava vivendo isso de novo. É bem desafiador. E a gente foi com uma tese, tem um influenciador, né? Então, fica mais fácil. E ele falou, olha... Aí depois chegou Fernando Vasconcelos, que você conhece, que também é outro... Grande Fernando. Grande Fernando. E aí o grupo Primo, né? Foi crescendo e criamos uma gestora. E por que criamos, né, a Grão, né, que é a Grão Gestora? Porque vários, né, clientes do Thiago, seguidores do Thiago, queriam investir como ele. Então a gente falou, vamos montar um fundo que as pessoas podem investir como ele, que é o Fundo Arca, de Previdência, que está até hoje em sucesso, mais de 1 bi de reais. E aí a gente montou a gestora e também, do zero, a gente montou um aplicativo, montamos a gestora, e lançamos, foi em 2022, a gente vendeu em 2021, 2022, que eu me lembro, a gente lançou todos os fundos em todas as plataformas. Isso foi muito legal também, porque era um fundo, né, onde os clientes, os seguidores, né, do Primo estão em todo o mercado. Sim. Então, nós lançamos em todas as plataformas de investimentos e o fundo ainda está hoje em todas. Assim, essa história eu acompanhei de fora, mas a minha percepção, né? O Primo Rico, também pelo sobrenome do personagem ser igual o nome da corretora, né? Rico, tinha muita conexão e ele abria muita conta ali na Rico, né? Então, você viu isso, né? Provavelmente, boa parte dos seguidores do Primo estavam ali na Rico, mas tinha espalhado no mercado todo, né? Ele é gigantesco, né? Acho que em números ele é o maior do Brasil. Acho que é o maior. Se não, tá entre os 2 maiores ali, né? Talvez brigando ali com a Nath, do Me Poupe. E tem o Bruno Perini também, que agora que tá também junto com um ele. dos maiores, muito legal trabalhar com ele. Então, assim, ele conseguia ter esse poder, talvez o poder do influenciador, que era o trade da sala ao vivo, né? De levar as pessoas, né? Só que ele consegue numa dimensão muito maior, né? Porque ele fala com muito mais pessoas e, vamos dizer, de uma maneira mais pulverizada, porque ele vai desde a renda fixa ao investimento em ações, né? Então, acabou casando muito bem, né? Esse encontro, ele foi um daqueles que o Martin Escobar chama de magia do caos, assim, de repente surgiu ali um encontro entre vocês e, surgiu a ideia de fazermos algo junto. Como é que foi esse encontro com o Thiago Nigro? Posso dizer que foi isso, porque a Grão estava praticamente, assim, indo para uma outra fintech que fazia sentido pra gente. E quando eu recebi a ligação para conhecer o Thiago. Então, assim, foi mudança de rota total. E por conhecer o Fernando e também acreditando, né, nesse projeto, a gente veio e fez, olha, tá papel em branco, né? Então, vamos fazer negócio juntos. Acho que isso realmente foi bem legal, porque essa questão da confiança. Um confiou no outro. Lógico, já conheceu o Fernando do mercado, o Thiago não, mas teve um encontro mesmo de a gente confia um no outro, vamos com papel branco, o que a gente vai fazer? No entanto, a Grão, ela mudou completamente. A gente saiu da Grão, que era fintech, de guardar de um dinheiro, né, guardar a partir de R$1, para montar uma gestora. E não foi no deal, né, na hora da negociação, olha, vamos fazer isso para... Não. Vamos se juntar. E depois, agora nós vamos começar. O que a gente vai fazer? Aí a gente foi estudar a base do Thiago, a gente foi se conhecendo. Então, foi uma questão, vamos morar junto? E aí a gente foi construindo o resto, né? E aí se tornou a gestora, hoje tem essa gama de fundos. Participei da compra de outras empresas lá também, então eu acho que isso é muito importante, né, no mercado, né? Essa questão das pessoas. A gente se conhece, né? Quando você vai encontrando pessoas que você já sabe o histórico, né? Então, você vai confiando, né? Acho isso aí super importante. Não estava desenhado que ia ser a Grão, desde o início, que ela ia ser uma gestora, não estava, e a gente tornou ela uma gestora e um fundo, Arca, para as pessoas investirem.
Bom, e você citou tanto o Fernando, tem que mandar um abraço pro Fernandão, né? Que, pô, foi meu chefe direto lá na Infomoney, na época que eu era chefe da redação e ele assumiu lá o Infomoney, depois ele cuidou lá do marketing da XP, a gente teve uma relação bem próxima. E a gente tá para marcar um café, eu e o Fernando, assim, a gente já rolou 5 vezes essa agenda, agora mais um motivo pra gente marcar o café, para ter esse papo sobre esse episódio que a gente tá gravando. Mas um abração, muita gratidão pelo Fernando Vasconcelos. É, e, e você ficou na Grão até 2023, certo? Isso, dezembro de 2023. E aí, da Grão foi pro Inter ou teve ali mais um momento Não, de aquele sabático, aquela reflexão sobre a vida? Enfim, o que te levou até o Inter? Porque foi uma... Eu fico curioso porque você criou muitas coisas novas. E o sim. Inter, você já chegou, já é uma grande realidade, né? Mas, assim, acredito que tem muita coisa para fazer lá, mas já não é um projeto do zero. Talvez isso dá Sim. um certo conforto, né? De tantas vezes começar numa salinha pequena e tal. Enfim, como é que foi esse processo? Não, eu também tirei de novo deu um tempo. Eu acho importante esse tempo para você refletir, né? Não, Então, fundamental. eu gosto. E aí eu tirei esse tempo e pensei, a única certeza que eu tinha, que eu não queria começar do zero numa salinha, chamando mais uma pessoa, né? Vendendo sonho, vamos Fred, sonhar volta aqui. junto, vamos sonhar junto, vamos fazer junto. Eu falei assim, não, isso eu já estava cansada. Eu falei, não, quero agora, né? Mas ao mesmo tempo, eu não queria entrar numa empresa super sólida que eu já me conheço, eu sabia que não ia dar certo. Então, na minha cabeça eu gostaria de empreender junto. Uhum. E o Inter, eu já tinha ido para BH, você viu como que é a recepção lá dos mineiros, acho que isso é Os mineiros vão dominar o mundo ainda. É, muito legal. Eu já tinha ido para apresentar a Grão quando ela era uma fintech, nem era do Negro. Gostei muito do papo. Depois nós fomos lançar o fundo, a Arca, lá com eles também. E sempre um clima muito bom e eu vendo eles crescendo, né? Então, assim, de fora, eu já era fã do Inter, né? Então, olhando esse crescimento, e toda vez que eu tinha uma interação, eu ia no escritório, eu me sentia bem. Eu falava, pô, que desafio legal. Eu bati lá na porta, falei com o Felipe Butino, que era diretor na época lá, ele falou, olha, sem conhecer o Alexandre Risso, que já veio Sim. aqui, que é nosso CEO, conheci o Xande, aí foi uma coisa levando a outra. O que eu vi de oportunidade, né, que acho que foi legal? Dá para empreender no Inter, né, e apesar, né, tá grande, nós temos 36 milhões de investidores, de clientes, 36 milhões de clientes, quase 7 milhões de investidores, dá para empreender. Então, é empreender junto. Então, isso para mim foi assim, e tá sendo super, super importante, né? Então, aí E outra questão também, o aprendizado. Nunca tive, né, em um banco. Sempre tive, né, no mercado, em corretora. Uhum. Então, lá a gente tem 7 avenidas. Então, eu aprendo todo dia. Então, desde de crédito, cartão, crédito consignado. Então, assim, é um aprendizado que para mim é importante, né? Você continuar crescendo. A história do Inter ela é muito peculiar, né? Porque começou como um banco tradicional e ele foi se modernizando, né? E virando a marca que é hoje, agora até se globalizando, né? Até dando jus ao nome Inter, né? Que eu acho que é uma história muito, muito legal do que era o tradicional, virou um moderninho e agora abrindo para outras frentes. Mas o seu mandato lá, Mônica, qual que é a sua grande missão ali dentro do Inter? Onde você vê que, poxa, aqui a gente vai ser gigante, aqui é onde dá para fazer esse empreender, né? Realizar aquele sonho do empreendedor, né? Onde é que está ali o grande mandato seu no Inter? Aumentar o número de investidores. Então, ter esse crescimento que nós temos, né? Que é de número de clientes. Uhum. Como que a gente, né, também... Esse gap de 29 milhões aqui de pessoas. Como que de 30... exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio. Transformar clientes em investidores. Exatamente. E assim, agora é outro
outro número, né? Então, nós estamos falando de 36 milhões de investidores, de 36 milhões de clientes. Então, assim, é muita gente. A gente estava falando de 500 mil investidores. No Brasil todo. Agora nós temos, no Inter, quase 7 milhões de investidores. É muita coisa. Sim. Então, isso é muito, muito desafiador. E eu acho que olhando, né, o que mais me atraiu, assim, que a gente vê isso hoje é isso, essa transformação do cliente em investidor. Até para o próprio cliente. Então, se fizer olhar lá para o início da história, né, em transformar o brasileiro em investidor, hoje no Inter também nós temos esse desafio de transformar, né, o cliente, o brasileiro, em investidor. E quais são os paralelos que a gente consegue fazer nessa época? Porque lá no passado era quase como... Era até algo meio místico, né? Você convencer alguém a investir na bolsa, né? Aquela imagem do pregão e tudo mais. E hoje eu acho que é até o oposto, né? A gente quando a gente fala de investir, nem é necessariamente na bolsa. Acho que hoje até o que é mais popular é o tudo menos bolsa, né? A gente pensar em renda fixa, produtos isentos, fundos imobiliários, fundos de renda, enfim. Cripto, exatamente. Até o investir fora, Sim. Não precisa necessariamente ser bolsa brasileira. Enfim, o que dá para fazer de paralelo? Onde é que estão hoje as grandes, vamos dizer, as grandes tendências ali que o Inter está capturando nesse momento? Acho que o grande produto, nosso sucesso, é o porquinho, que é o começar a investir, né, na renda fixa. É o principal produto nosso, né? É o primeiro investimento. E depois ele vai, né? Depois que ele se tornou investidor, investiu no porquinho, e aí, de novo, pode ser R$1, pode ser qualquer valor. E aí ele começa a entender que o dinheiro rende, né? Que o dinheiro cresce, aí depois ele vai explorando outros investimentos. Hoje, renda fixa cresce muito, mas cripto também o nosso cliente, o nosso investidor também, ele é jovem. Então, ele gosta de outros produtos. E, às vezes, não necessariamente ele só renda fixa. É renda fixa, mas também ele explora outros produtos, como bolsa ou cripto. Você falou o nosso investidor hoje é jovem. Tem um raio-x do que é predominantemente um investidor do Inter? Se é de idade, você gosta mais de renda variável, renda fixa? Tem investidor de bolsa lá, enfim? Temos bastante investidor em bolsa, mas hoje o principal é o porquinho, que é a renda fixa. E aí esse é o número de investidores, esse é o principal produto nosso. E a renda fixa, ela cresceu muito ao longo desses anos, né? Mas nós temos muitos produtos, a gente tem uma prateleira completa. Fundos da nossa Asset, que cresceu bastante ano passado, a Interasset, fundos de terceiros, renda fixa do Inter, renda fixa de terceiros, bolsa, produtos estruturados. Então, hoje a gente consegue atender todo tipo de investidor, desde o iniciante até o arrojado. Inclusive, o fundo do Market Makers está lá já fiz minha boleta ali pela plataforma do Inter, é só digitar Market Makers FIA, você encontra lá. O que você vê de você, pela sua experiência dentro do mercado financeiro e também passou tanto pelas empresas que você criou, como as empresas, no caso da XP, que não passou, mas adquiriu a Rico, e dessa sua vivência no mercado, o que você vê de grande diferencial ali do Inter, em termos culturais? O clima, assim, a cultura do Inter, acho que é a cultura, acho que é um grande diferencial, essa cultura de empreender, né, interempreender, que é propor coisas novas, fazer, as pessoas têm muita responsabilidade, assim, para elas, então tem vários projetos que acontecem, que são iniciativas da própria equipe. Eu brinco, mas eu acho que é super, é um diferencial esse lado mineiro, né, então essa receptividade, principalmente a gente que chegou, né, ou que está chegando. Imagina, eu estava vivendo com o Fred, por exemplo, só há anos, né? Então já conhecia até no olhar como que estava o dia.
E eu entrei numa empresa que eu não conhecia ninguém, né? Então, um ou outro você começa a conhecer e isso é muito, acho que é um grande diferencial nosso. E nesse empreender, nessa agilidade do banco digital, faz com que o banco cresça, né? Então, o foco tem esse foco no crescimento. O fazer junto, a gente brinca que são os 4 Fs. Fazer junto também é muito importante. Eh, as equipes, né? Então, a gente trabalha muito junto. Então, para conquistar, né? Para fazer um projeto entrar no ar, realmente tem esse fazer junto Uhum. no Inter. Mas eu acho que essa questão da cultura, de, de trazer o lado de empreendedor de todo mundo, eu acho que é um grande diferencial nosso. Mônica, vamos falar agora um pouco de tendências, porque você já enxergou à frente na questão do home broker ou simplesmente uma vontade de Uhum. trazer a pessoa física para o mercado. E hoje muito se fala de inteligência artificial. Você acha que isso é uma grande tendência também dentro do mercado? Como é que isso pode impactar a relação dos investidores e até de quem trabalha no mercado em relação à inteligência artificial? Pensando só no contexto brasileiro, a gente saiu do home broker, Uhum. muito bem capitaneado Sim. por você e outras pessoas que trouxeram isso para o varejo, e depois do fenômeno dos assessores de investimentos que ajudaram, né, a tirar o dinheiro dos bancos e trazer uma pulverização dos investidores em plataformas fora dos grandes bancos. A próxima tendência tem algo a ver com inteligência artificial? Como é que você vê isso se conectando dentro do mercado financeiro? Eu acho que com certeza, né? Não acho que nem sei se a tendência já tem uma realidade, um desafio aí para todos nós. Tem algumas iniciativas já acontecendo no mercado, e tem muito a ver com o cliente, né? Com a geração que vem. É uma geração né, que ela vai digitar lá no chat GPT qual o melhor CDB e vai querer comprar por ali. Uhum. Então, eh, tem uma mudança grande aí que a gente vai passar até pelo perfil do cliente, que isso que é o desafio, né? Como que você acompanha esse perfil do cliente? Lá no Inter, a gente tem um cliente digital, é um cliente novo, ele começou com o banco digital. Ele não está acostumado a ir no banco, ter o gerente, igual minha mãe e meu pai, né? Diziam, né, a figura do gerente era muito importante. Já no Inter, você já tem um cliente que ele quer fazer tudo ali pelo app. Uhum. Né? Tem um cliente um pouco mais de alta renda, aí sim, ele quer falar com alguém, ter um assessor, isso a gente oferece. Mas a gente vem para uma transformação e que ela já chegou. E como que a gente usa isso a favor da gente, né? Então, eh, tem um desafio grande para todo mundo repensar um pouco, né? Então, você vê desde advisor online, o que eu vou oferecer, né, para o cliente de acordo com o perfil dele, de acordo com, né, mas tudo isso sem perguntar para ele. Uhum. Então tem muita coisa nova vindo. Até falei, né, o Inter começou com um banco tradicional, que ele tem uma imagem tradicional, mas ele, na verdade, é o primeiro banco digital de fato no Brasil, né? Então ele já consegue, e talvez pelo público do Inter ser um público mais jovem, ele já entra com menos resistência a novas tecnologias, né? Não Sim. necessariamente, acho que ele não precisa necessariamente ser atendido por um humano, estar de frente. Talvez isso ajude um pouco a essa entrada. Mas como fazer isso dentro da instituição, né? Porque as empresas não são tocadas por pessoas jovens, né? Uhum. Como estar conectado a essas pessoas que talvez são mais perto dos seus 20, 30 anos ali e já tem essa facilidade com inteligência artificial e tecnologia de maneira geral. É um pouco que você falou, né, o Inter foi pioneiro aí na questão do banco digital, e a gente tem que ou a gente busca sempre esse pioneirismo em várias frentes, né, então isso é uma coisa que, a gente olha e a gente já está usando bastante. No mundo de investimentos, olhando um pouco lá de trás, né, então assim, desde o envio da ordem do pregão, agora depois home broker, depois plataforma de investimentos, você vê uma evolução, do cliente, né, do comportamento dele e também do mercado.
né? Então, hoje, as plataformas digitais com investimento, elas já são enormes. Tem muito ainda também essa questão, essa competição, né, dos assessores. Cresceu muito, como você falou, o assessor tirando do banco, do gerente do banco. Mas além do assessor, tem a questão do comportamento do cliente, desse cliente mais jovem, que é o digital. Que ele já quer resolver, ele já resolve tudo por ali. Isso eu acho que é um desafio para o mercado de investimento. Então, não só a inteligência artificial, mas como tem essa mudança, né, de ser menos, né, o assessor e mais estando ali na palma da mão dele, né? Então, acho que Uhum. já vem essa mudança, já vem esse desafio, e tem também esse desafio aí, que acho que nem é um desafio, a gente já está vivendo isso, né? Então, como que um assessor, a gente está tá conversando, você gravando, como que você grava, já transcreve, isso também vai para o nosso mundo de investimento, Uhum. né? Se o cliente autorizar, hoje já existe dessas empresas, né? Então você já, pelo seu comportamento nas redes sociais, por uma conversa que você tiver comigo, eu consigo já te mostrar uma carteira de investimentos que tem a ver com o seu perfil, né? Então tem muita mudança que vem para aí que a gente tem que estar super antenado no que está acontecendo, né? Antenado e acho que a diferença é executar também, né? Como que você tá e vai testando, né? Então, é testar coisas novas ali dentro da própria empresa, né? Mônica, agora uma pergunta de mais conjuntura macro, né? Tivemos mais uma alta de juros e até foi sinalizado que o juro pode subir ainda um pouquinho mais. Então, Uhum, talvez a gente fique perto aí dos 15%. E pior do que o juro subir, a gente vê pouco espaço para ele cair, né? Ele deve ter quedas ao longo desse ano, ou talvez o próximo, mas não devem ser quedas tão fortes assim, e o Brasil deve continuar com a taxa de juros alta. Eu digo ruim porque eu, pelo menos como investidor de ações, eu sei que a economia agradece quando o juro está mais baixo, o mercado de ações agradece, mas até pelo fato do investidor hoje ter muito mais oportunidade na renda fixa, as empresas do mercado financeiro, e colocando o Inter, né, uhum. como a sua empresa hoje, elas sentem menos esse efeito do juro alto, elas conseguem se organizar bem e até tirar mais vantagem dessa taxa de juros mais alta, oferecendo os produtos que ficam interessantes com juro alto? O Inter ele tem 7 avenidas, né? Então isso é bom porque você diversifica. Em qualquer momento você tem, né, essas 7 avenidas que você consegue eh, surfar, né, em momento de juros altos, juro baixo. E olhando para investimentos, também, né? Então você tem hoje a gente tem todos os produtos dentro da nossa área de investimentos. Então, renda fixa com essa taxa de juros é o que mais o investidor busca hoje em dia. Eh, e ações tem quem realmente, como, né, o seu fundo, ou quem gosta, como você também, quer continuar investindo para longo prazo, ou acredita, né, no mercado, ou acredita no investidor e gosta também. Então a gente tem aquele perfil do cliente. Então hoje, mas você tem uma busca, né, para a renda fixa. Com essa taxa de juros, né, o cliente vê, né, um produto com 15% ao ano, ele vai entrar. Uhum. Então, e o outro, né? Então, um dia você falou, né, do sono, né? Não quero perder o sono. Se ele não quer perder o sono dele, ele não quer entrar, né, no mercado de ações, ele vai no mais conservador que está com uma oportunidade com uma taxa excelente, sem ele ter que arrojar, né, nos Uhum. próprios investimentos. Então, eu acho que é um momento, né. Então hoje nós temos esses 3 tipos de investidores, quem gosta só do pouquinho, só de colocar na renda fixa e não correr risco, mas tem também o cliente mais arrojado que diversifica o seu portfólio olhando aí para o médio e para o longo prazo. Eu até falei a questão do sono lá, foi quando eu gravei contigo, né? Que É. o investidor, no final do dia, a gente investe para ter um sono melhor, né? Então, se a gente está perdendo o sono, é que talvez a nossa carteira tá errada, talvez esteja com muito risco.
infelizmente, né, como a renda fixa está pagando tão bem, o investidor não precisa se sofisticar para ter um retorno agora, né? Embora nesses momentos é que surgem as grandes oportunidades na bolsa. Isso. Mas agora voltando só para uma curiosidade que eu fiquei sobre esse gap dos 36 milhões de clientes e 7 milhões de investidores. Qual que você acredita que hoje é o grande desafio para fechar esse gap? Eu tenho um palpite, mas eu queria ouvir a sua Agora eu opinião. quero Porque escutar. assim, um tempo atrás, vocês tinham, quando você brigava ali pelos home brokers, né? Uhum. A competição era entre as corretoras mesmo, Sim. né? Hoje, o cliente ele já tem acesso a muita informação, então, obviamente, tem os seus concorrentes que também oferecem os mesmos serviços, mas a gente tem uma febre das apostas esportivas, jogo do Sim. tigrinho, enfim, aquele dinheiro fácil que, na verdade, traz muito prejuízo, severos prejuízos, não só financeiros, mas pessoais, né? A gente vê cada vez mais tragédias, mas o fácil acesso a isso acaba dificultando as pessoas a chegarem no caminho do bem, né? Que é você poupar o que você está Investimento. ganhando, começar a poupar para depois investir e se sofisticando de uma maneira correta. Enfim, seria essas novas plataformas, joguinho, bet, o grande inimigo para fechar esse gap? Olha, eu acho que ele é mais um mais um. Não acho que ele é o único, não. Eu acho que a falta, né, de dinheiro, a falta de organização, a falta de conhecimento, tem outras coisas que a gente pode colocar Uhum. aí também, né? Então, você se organizar, acho que hoje na maioria das famílias brasileiras, isso é bem difícil, né? A gente vê muito em pesquisa. E no Inter a gente trabalha muito isso, a questão da vida financeira, né? A vida financeira saudável, vamos dizer, do cliente. Porque realmente é difícil quando você não tem uma estabilidade grande, né? Ou a família não tem uma estabilidade, fazer esse dinheiro sobrar para começar a investir, né? Ou começa e depois, né, acaba tirando ali do pouquinho o endividamento. Então tem outros inimigos aí que eu acho Uhum. que é o que a gente busca também, né? Contribuir para o cliente essa questão da vida financeira. Como essa vida financeira saudável é tornar ele um investidor. Então tem vários inimigos aí, vamos dizer assim. Não, faz muito sentido, porque eu acredito realmente que as pessoas buscam esses atalhos, seja por bet ou jogo do tigrinho, porque estão com problemas Exato. financeiros, né? Eles, na verdade, não estão indo para jogar, estão indo para encontrar a solução, né? O bilhete premiado que vai resolver todos os problemas financeiros dele. Então, talvez seja mais uma consequência do que propriamente o problema em si, E né? querer resolver rápido, né? E não é Uhum. assim, né? No mundo de investimentos, nosso mercado, né? Não é tudo rápido, né? Não é qualquer oferta, tem que, né? Muita gente fala, você tem que olhar direito, você tem que se informar. Então, acho que isso é super importante. Uhum. E nessa linha de educar, o que você acha que o brasileiro já mudou lá do comecinho, né? Quando você entrou lá estagiária na bolsa Uhum. e tinha já esse desafio de educar, né? Onde você acha que ainda existem problemas que não foram resolvidos e onde o brasileiro já conseguiu evoluir bem? Assim, como é que você faz essa análise da educação financeira no Brasil? Acho essa questão do endividamento, né? Do brasileiro. As pessoas continuam endividadas, né? Então, é uma questão nossa Brasil. Então, isso impede também. Então, tem outros fatores, mas ela começar a investir. Então, Uhum. hoje, o mercado ele é muito diferente, né? É muita informação, tem muita opção. Lá atrás, não. Então, para você tinha que ser aceito a ser um investidor, né? Então, você precisava ter dinheiro, assim, cliente mesmo de alta renda, né? As empresas de investimentos, as corretoras, só aceitavam se você tivesse um volume alto. Hoje, com R$ 1 você já começa. Antes era só poupança. Uhum. Hoje não, você tem vários produtos, né? Que, principalmente aqui no banco digital, vários produtos acessíveis, né? Antes também não tinha. Então, você tem uma mudança
grande aí para a abertura do mercado, né? Então, e muita informação. Acho que tem muita informação disponível também. Deixou de ser um nicho, né? Antes as bolsas era quase um clube, né? Então era um clubinho para você investir. Hoje deixou de ser um clubinho, né? Hoje a bolsa, o mercado de investimento é para todos. Então não existe só a poupança. Então tem o mercado de renda fixa, tesouro direto, a gente vê batendo recorde, próprios títulos de renda fixa. Então realmente acho que teve uma evolução no mercado como um todo. Mas nós temos algumas questões aí do Brasil que acabam também impedindo o crescimento. Bom, Mônica, eu vou agora entrar numa fase um pouco mais ping-pong aqui, a gente tem as nossas perguntas adicionais no final, mas eu vou encaixar algumas aqui que eu quero que você responda com esse formato mais direto e reto. Então, antes de entrar no ping-pong, queria saber da Mônica investidora. Você na sua carteira de investimento, você é uma investidora mais conservadora, mais arrojada? Não, sou arrojada. Arrojada? Mas uma arrojada que eu tenho minha parcela de ações, invisto praticamente em todos, né, todos os ativos, mas eu sou aquela, não do trader, né, do day trade. Eu falo que eu sou arrojada, por já estar também no mercado, e por ter consciência que eu tenho da minha carteira 10% a 20% em mercado, né, mais arriscado, que aquilo não é para agora, aquilo é para longo prazo, né? Então eu sou arrojada mais nesse sentido, né? Mas dá para desenhar como é que seria a pizza de investimentos da Mônica? Quanto de mais ou menos você tem? Hoje tem investimento fora também, que eu acho super importante, essa questão de investir em moeda forte, e no Inter também isso é disponível para um investidor que está começando. Então, não sei, não precisa de ter grandes valores, né? Então, a gente é bem acessível, então também acho uma diversificação necessária também. Não, hoje eu tenho tudo, mas a maioria é renda fixa. Maioria renda fixa? Pensei que você ia falar que não, sou renda Não, variável. então vou dizer que eu sou moderada, então. Não sou igual vocês, 100% lá na... Não, 100% não, tá uns 80%. Não, mas também 80%? Não, eu já tô talvez ao contrário. Então eu tô conservadora. Na minha carteira de investimentos, eu não considero a reserva de emergência como um investimento em renda fixa. Eu tenho lá minha reserva de emergência, então eu nem considero ela um investimento, que eu tiro o que é investimento de fato. Eu acho que uns 80% deve estar em ações, talvez até um pouco mais, porque agora a bolsa subiu, né? Eu tenho uns 2% em cripto, uns 5% a 7% em multimercado, um pouco lá fora também, e aí eu tenho uns fundos de renda também. Entrei na carteira de renda, né, para ter um rendimento ali, mas boa parte ali está em ações, predominantemente no fundo do Market Makers. Mas aí é skin in the game, né? Eu tenho que colocar meu dinheiro onde eu acredito, né? Concordo. Mas e no passado? Você tem alguma... nessas andanças de investimento, você operava? Você já fez algum investimento que, putz, essa aqui eu acertei em cheio? Alguma história legal de investimento? Sempre tem, como aquele amigo do bar, né, que você escuta. Eu também já caí nessa. Aquele bizu ali. Aquele, tem a dica aqui, né? Com os próprios analistas técnicos, às vezes, né? Você, não, tá aqui, você participa de um evento, participa do outro, mas eu nunca arrisquei. Mas eu gosto, eu brinco que eu separava, né? Um pedaço para eu brincar, né? Que eu achava assim, isso aqui eu vou ou escutar alguma indicação, ou olhar um podcast. Naquela época eram as salas de trader e eu mesmo fazia. Mas essa já parei de brincar. É a emoção, né? Um diretor das antigas na XP, que era muito próximo, ele, quando saiu da empresa, ele me ligou uma vez e falou: eu queria buscar uma dica, assim. Eu falei: mas qual ação que você quer? Que tipo de empresa você quer investir?
Eu quero uma ação para ficar rico. Eu falei, pô, excelente essa daí. Quem não Pior quer? que eu falei de uma empresa, ela foi super bem, então ele até pagou um almoço depois para mim, foi engraçado. Mônica, qual foi para você o dia, todos esses eventos aqui, o dia mais marcante para você dentro do mercado financeiro? Pode ser um dia difícil e um dia de alegria. Eu não tô nem falando do pregão em si, mas até Sim. nessas andanças aí de criando empresa, vendendo empresa. Tiveram vários, assim, dias, mas acho que o dia da assinatura da venda da Rico foi um dia marcante. Pro bem ou pro mal? Não, foi pro bem, e teve, assim, aí bastidores, a gente ia assinar, acho que um dia antes, 2 dias antes, aí tava tudo certo, vamos assinar, só atravessar a rua no escritório de advogado para assinar, e aí deu mais, porque não é fácil fazer são várias páginas, né? Deu alguma ali, não, tem que mexer nisso, mexer naquilo, aí voltamos, né? E tudo fica em sigilo, né? Então você fica lá meses sem dormir, ou semanas, vai, não vai. E aí, de repente, marca a data de assinatura. Então, sei lá, tinha uma terça-feira, dia tal, horário tal. Então, é quase encenado, né? Você vai fazer isso, fazer aquilo tal. 1 hora antes foi cancelado e foi mudado. E aí, não, aquele desespero, como assim? E aí, o que aconteceu? Vamos mexer na cláusula tal. E aí começa de novo, mas aí passou, acho que foram 2 dias depois, ou no outro dia, a gente conseguiu sentar todo mundo e assinar. Então, acho que foi marcante, acho que porque teve esse lado, né, quase emocionante, teve a comunicação para o mercado, teve a comunicação para os clientes e para os colaboradores, né, então toda para a equipe. Então, foi um dia marcante no mercado. E também a primeira ordem, né? De você dar a primeira ordem, que é abrir a empresa, aí na época na Link também foi emocionante. Acho que os dois. A primeira ordem se diz depois que a Rico nasceu ali dentro você monta tudo, né? Você apertar a primeira compra ali naquela época do home broker, e tudo que você desenhou, de repente, está conectado, e você apertar ali e a ordem executar, isso também foi um dia que eu guardei aqui. Boa. Mais uma aqui improvisada no ping-pong. Qual foi dessas andanças aí com essa turma do mercado, até esse pessoal das salas de trade, qual foi o personagem mais legal que você conheceu? Seja por alguma grande história, ou ser uma grande pessoa, um cara meio fanfarrão, enfim. Você falou aqui do Márcio Noronha. Não sei se... eu acho que foi ele, porque eu já escutei cada história dele, 2 anos, a gente Pra quem viajando. tá ouvindo e não tá vendo, assim, a Mônica tá com um sorriso, tipo, imagina as histórias. Não, o Márcio tinha muita história, eu acho que... E outro, o Fred também, então... A Link como um todo foi uma escola bem diferente, assim, tinha muita coisa muita coisa a gente viveu ali dentro. Eu acho que de histórias, e o Márcio foi na época também foi da Link, né? Então, muita coisa a gente viveu. Era aquele mercado que hoje não pode, muita coisa que a gente viu acontecer não cabe, né, hoje, né? Então, o politicamente correto talvez não permitiria, né? Não tem, a gente viveu O muito. Pulga soltou umas histórias aqui quando ele veio o Pulga deve só ter. 2 coisas que ele falou ali, eu falei, meu Deus, isso nos dias de hoje, acho que não cairia muito bem. Não, enfim, certeza. Acho que era outra época. Bom, legal, então já anotado. Eu acho que a história mais curiosa que você contou, por enquanto, foi a do Rico, o cachorro. O site da Rico ser de um cachorro, e por isso que a Rico virou Rico com você, acho que foi muito curioso. Bom, vamos entrar no ping-pong tradicional. Se vier mais alguma pergunta aqui, eu improviso, né, como sempre. Só lembrando, a Mônica vai falar os livros, a música, um convidado. Os livros estão na biblioteca do Market Makers. Se você não tem acesso à biblioteca, manda um e-mail para contato@mmakers.com.br e bota no assunto biblioteca, e a gente já manda
a lista de livros atualizados. São mais de 200 livros de mercado, 200 livros tema livres e 200 livros para não ler. Mônica, qual livro de mercado você vai indicar para a nossa audiência? Princípios, do Ray Dalio. Princípios? Você sabe que ele é uma das maiores indicações para não ler. Ele, na Sério? verdade, tem um long e short ali, porque tem muita gente que já indicou para ler, mas boa parte indica para não ler. Eu gosto muito do livro, mas eu só acho que ele é meio longo. Não, super. Eu tive dificuldade para começar a ler. E aí comecei a ler muito assim na história, né? E gostei. Acho que Pô, eu acho muito legal a construção do livro. E no começo, quando ele conta do nascimento do McNuggets por causa do... isso. É muito legal aqui. É. Agora o livro Tema Livre. Eu gosto muito do Banqueiro dos Pobres. E até dou sim. de presente para algumas pessoas. Acho que é um livro marcante, assim. E o livro para não ler? Esse é diferente. A Revolução da Glicose. A Revolução da Glicose. Mônica Saccarelli, do que se trata? Você leu? Não, parei já, no primeiro, segundo, porque assim, adoro o livro, né, adoro praticar esportes, tenho uma vida assim, meio saudável, então eu adoro esses livros. E aí, acho que eu li alguma coisa, ouvi em algum podcast, fui ler, mas eu não consegui passar do primeiro capítulo. Então, eu falei, não, acho que tá demais pra mim. Então, Você, eu até ia perguntar isso, o que nesses seus sabáticos que você teve aí, e até durante na sua rotina, como é que você encaixa esportes, hábitos saudáveis, o que você faz? Eu corro hoje, né? Eu corro, já fiz maratona, então sou maratonista, mas eu fui também fiz uma transição da corrida para bike. Então, ciclismo, aí fiquei uns 2, 3 anos. Não sabia andar em bicicleta de estrada, bicicleta sim, bicicleta de estrada, com clipar e, né, todo o equipamento. Então foi um desafio sair da corrida e aprender esse novo, para mim foi um novo esporte. E agora eu voltei para a corrida, tem mais ou menos um ano. E os dois sempre me ajudaram muito, essa questão da disciplina, do hábito. Então eu sou aquela que acorda às 5 da manhã para ir fazer esporte. Óbvio que os primeiros minutos eu não acordo, né? Nem vou toda feliz, que legal, tô correndo. Mas depois eu adoro e acho que faz parte da minha vida. Que da hora. Tem algum livro de hábitos saudáveis, alguma coisa que você encaixaria com uma recomendação? Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos? Eu dei esse livro para duas pessoas agora da equipe, porque realmente manter o hábito não é uma coisa fácil para ninguém, né? Às vezes parece fácil, não, mas é uma questão de disciplina. Eu vou te falar, esse livro mudou a minha vida no ano passado. Assim, eu até montei uma apresentação agora com o ChatGPT. Sim. O mundo é maravilhoso, né? Eu falei sobre esse livro e como eu uso ele na prática, e a gravação disso virou um curso. Então nunca dei esse curso. Aliás, se alguém quiser contratar, já tem um curso pronto de como hábitos atômicos mudou minha vida, mas é um livro incrível, assim, foi o livro certo na hora certa, porque eu li no momento que eu estava passando por mudanças e queria mudar meus hábitos e, putz, uma leitura... Isso tem a ver também, você precisa estar aberto, né? Sim. A mudança. O livro... Senão você só lê, vai ser mais uma coisa, você precisa estar aberto Vou dar até um exemplo, o livro que abriu minha cabeça para o mercado financeiro foi Pai Rico, Pai Pobre. Um livro que hoje, se eu abrir para ler, eu tentei reler, não dá. Assim, eu li na hora certa, que era quando eu quero entender um pouco mais esse mundo, que eu não fazia ideia. Hoje não faz o menor sentido para mim a leitura desse livro, mas quando eu li, foi no momento certo e abriu minha cabeça. Assim, foi muito bom. E Hábitos Atômicos, que legal. Pô, bacana. Gosto quando um livro que eu li ganha uma chancela, assim. Agora, o livro para não ler já foi a música. Uma música e por que essa música? O porquê é mais importante que a música. Pode ser duas. Pode, eu vou falar uma. Pode. No momento que a gente está vivendo hoje, que é Brasil, né?
que é uma, acho que é daquela, até na abertura de uma novela que vai ser colocada agora, eu acho que é uma música que traz um pouco, né, o momento que a gente vive hoje. Música da Gal Costa, né? Da Gal Costa. E eu sou bem eclética, eu gosto de Não, você escutar já falou que música. não ouve Ramones, já não é tão eclética assim. Não, isso é verdade. Mas acho que o último show que eu fui agora, e tá muito na minha cabeça, Andar com Fé Eu Vou, do Gilberto Gil. Ô, louco. Boa. E eu gosto, e acho que é muito isso, né? Eu passei por vários momentos da minha vida, a gente falou muito do mercado do profissional, mas várias coisas pessoais, né, que aconteceram, e eu sempre tenho, não, vamos lá, vamos levantar e vamos com fé, né? E no Que não mercado costuma também. falhar. Vamos que Legal. é importante. Um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers? Uma convidada, a Ótimo. Maria Estamos Helena. precisando. Maria Helena Santana. Ela foi uma mulher que, quando eu trabalhei na Bovespa, ela me inspirou. Naquela época, ela era uma das, acho que, únicas diretoras da Bovespa. Ela foi presidente da CVM. Hoje é conselheira do Itaú e de outras empresas. Mas nem sei se ela sabe, mas foi uma pessoa que me inspirou. Foi uma mulher que me inspirou legal. no início da minha carreira. Pô, espero que essa mensagem chegue nela. E eu adoro, eu dou um timing entre falar o nome da pessoa e eu procurar para ver se a pessoa ouve o episódio e fala: Oi, me recomendaram para falar com você. Eu fico mais feliz ainda. Então, Maria Helena Santana, se essa mensagem chegar até você, nos procure. Nem estava na pauta, mas Mônica, mulheres no mercado, como é que você vê porque representatividade das mulheres? Porque, bom, a gente está no episódio 201, talvez dê para contar nos dedos das minhas mãos quantas mulheres vieram aqui. Não é por falta de vontade nossa também. Tem poucas mulheres diretoras de empresas, CEOs, gestoras de fundo, enfim. Como é que você vê, até pela sua história, tanta coisa que você fez dentro do mercado, o que no mercado que acaba afastando as mulheres, o que o mercado poderia fazer para atrair as mulheres, o que nós aqui, né, como formadores de opinião e que propagam a mensagem, como é que a gente poderia lidar com isso? No início eu não pensava, né? Eu nunca me coloquei nesse, assim, eu sou mulher, então eu não vou ter espaço. Nunca pensei dessa forma. E até encontrei pessoas que também não, né? Então acho que trabalhei com pessoas que nunca me colocaram também nessa posição. E se eu tivesse, acho que, estado em algum lugar que eu me sentiria assim, eu não teria ficado, né? Eu acho que você tem que estar onde as pessoas também te respeitam, né? Acho que em ambos. Realmente tem poucas, eu até pesquisei aqui antes, até a convidada, eu gostaria de ser uma mulher, mas eu vejo um crescimento também, já foi pior. Então não posso olhar só que hoje tem pouca representatividade. Há 25 anos, há 30 anos atrás, já menos. Então eu já vejo, por exemplo, no Inter, nós somos em várias diretoras, na área, então você não tem mais isso, não tem candidato? Tem candidata. Tem bastante candidata. E as mulheres crescendo e ganhando representação em todos os setores. Então não posso dizer, isso não precisa crescer, precisa continuar crescendo, mas já está melhor, acho que, do que quando eu comecei. Mas um outro lugar também que eu participei, que eu acho que foi até pior do que até quase do mercado, foi quando eu comecei a captar dinheiro para Grão, quando ela era uma fintech, no mundo de venture capital. Então eu fui fazer o famoso pitch para vários fundos que só homem. E ali me chamou a atenção de novo, parecia que eu estava no mercado que eu comecei em 2000, lá na Link, ou na Bolsa, 2005. Eu falei, opa, é um outro ambiente também. Então, precisamos também de mais mulheres empreendedoras e mais mulheres investidoras.
e mais mulheres trabalhando no mercado. Eu acho que vem crescendo, mas pode crescer mais ainda. E por isso convida mais mulheres. Não, aqui. Vou convidar agora, depois dessa. Vai incentivar. Não, Maria Helena já tá... Maria Helena é uma intimação, então, né? Porque queremos contar mais histórias de mulheres. Mas temos grandes mulheres, né, no mercado. Outra que eu sou fã também pela trajetória, vi começando na Tia Arcuri, foi muito importante para o nosso mercado. Marília Fontes, assim, então tem bastante mulheres, assim, que estão aí nesse mercado desde o início, participando desse crescimento. Devo ter esquecido de algumas. Não, mas aí também. Qualquer coisa a gente faz a legião, já chama, algumas delas vão acabar aceitando com certeza. Tá faltando a pergunta da maior gentileza que já te fizeram na vida. Mônica Sacarelli, qual é a maior gentileza que já te fizeram nessa vida? Acho que eu vou pro lado pessoal. Acho que eu vivi muito. Minha mãe teve problema de saúde, vivi muito tempo com ela, fazendo tratamento de químio em hospital. E eu vi ali como a equipe médica pode ser muito humana. E acho que elas fizeram parte, assim, quase da nossa vida. E como essa parte de saúde tem um lado muito humano, até me emociono de lembrar, que era uma fase muito difícil da vida e como essas pessoas são gentis mesmo, são humanas e não tratam aquilo ali como mais algo que eu preciso fazer. Né? Realmente foi bem, acho que essa parte humana foi muito importante. Acho que é inesquecível, assim. Eu venho de família, meu pai é médico, meu irmão é médico, eu brinco que médico não é uma escolha de profissão, é quase como você foi escolhido para ser médico, porque você precisa ter uma desenvoltura emocional para lidar com situações que é isso, né? Faz toda a diferença, porque vai estar nos melhores e nos piores momentos das pessoas, né? Então é importantíssimo. Bom, esse é um momento também que eu sempre me arrepio quando eu faço essa pergunta, acho que... Essa você não esperava. Essa eu não esperava. Né? Geralmente, é a única parte que eu nem gosto de saber antes da entrevista, assim, eu vou falar tal música e vou falar, não fala da gentileza, aguarda pra hora que eu gosto de receber essa resposta na hora. Mônica, acho que encerramos por aqui. Deixa eu só agradecer primeiramente a tudo que você já fez pelo mercado, agradecer você compartilhar a sua história e desejar muito sucesso no Inter. Também gosto muito do espírito mineiro ali, então acho que já tivemos um contato lá em BH, agora você veio aqui, acho que esse intercâmbio espero que continue por mais e mais vezes, e portas dos Market Makers estão sempre abertas para você aqui, e também no nosso evento que você até falou, faltou mulher nesse evento aí. Faltou, eu vou participar no próximo, pode contar obrigado comigo. Por ter vindo, Mônica. Eu que agradeço. E vamos atrair mais investidores também para o nosso fundo Market Makers. Né? Isso, maravilha. Isso é legal. Bom, pessoal, vocês que acompanharam até o final, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Lembrando, Market Makers não é só um podcast, temos a nossa newsletter, temos a nossa consultoria, temos o fundo de ações, enfim, temos muita coisa. E você ajuda demais a gente se inscrevendo no canal ou virando membro aqui do nosso YouTube. Até a próxima com mais um episódio e tchau!